Saudações, investidores. Bitcoin agora cotada a 54.600 dólares. Bitcoin que não segura os suportes e tem forte queda nas últimas horas. Meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização do Price Action para você e, a partir da análise de sentimento, te mostrar toda a prática da teoria que a gente aplicou mais cedo para acreditar que o preço ia romper para baixo. Vou te mostrar como as instituições captam essa liquidez, vão lá e pegam o dinheiro das sardinhas. Além disso, no vídeo de hoje, vou fazer a análise das 13 altcoins mais pedidas por vocês. Elas são a ADA, a BNB, a DOT, a Ethereum, a Link, Litecoin, VET, XLM, Ripple, BTT, Cake, CHZ e Yuan. Vamos fazer a análise de todas essas moedas aí? Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, 2 recados rápidos para vocês. Primeiro, não esqueça de deixar o like e nos comentários também as altcoins que vocês querem que sejam analisadas no vídeo de amanhã. Além disso, se você quiser conhecer o lugar onde a gente trabalha essas moedas, onde a gente faz operações nessas moedas, eu recomendo que você vá nos 2 primeiros links da descrição, onde eu deixei o link tanto da Binance Spot quanto da Binance Futures. Você tem desconto nas taxas nas duas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui já falando do 4 horas da Binance Futures e depois a gente vai para a nossa análise de sentimento. Além de atualizar aqui a análise de sentimento, eu quero te mostrar por que, na teoria, a gente estava acreditando que ia romper para baixo e o que aconteceu depois que a gente rompeu e foi captar a liquidez que a gente tanto fala, tá bom? Vamos lá. Então, começo aqui no 4 horas para relembrar vocês que, infelizmente, o preço está rompendo uma região muito importante no 4 horas, né? Era um triângulo simétrico aqui, que pela análise técnica teria até maior probabilidade de romper para cima. Mas a gente sabe que talvez só a análise técnica não seja o suficiente para a gente trabalhar num mercado tão manipulado igual é o de criptoativos. Então a análise de sentimento dá boas dicas para a gente entender que talvez um padrão que tinha maior probabilidade de romper para cima pela análise técnica iria romper para baixo, e é o que aconteceu hoje, né? Basicamente o que eu vejo aqui agora é que o preço tem um gapzinho no VPBR e o próximo suporte dele só tá aqui nessa região abaixo dos 52 mil dólares, tá? Os 51.500 ali começa a ser uma região de suporte que o preço pode respeitar, tá? Então nesse momento, uma correção mais significativa, para mim, eu olharia para essas regiões aqui, sendo a região abaixo dos 50 mil dólares a região mais importante, tá bom? A gente tem um ponto de controle justamente aqui próximo dos 49.200. Então a gente ainda tem muito suporte, tá? No diário é bom se lembrar que a gente continua em tendência de alta, tá bom? Então também não tem motivo para se desesperar. Talvez agora a gente só passe aí por mais algumas semanas de correção, já que a gente aparentemente fez um movimento decisivo aqui de rompimento desse padrão, tá? Agora, o que a gente precisa fazer para recuperar, né? Na minha opinião, a gente precisa reverter essa tendência, rompendo aqui para cima a região dos 57.500. Se a gente rompe esses 57.500, talvez a gente tenha deixado uma grande armadilha aqui nessa região, que a gente vai discutir a possibilidade de análise de sentimento, tá? Então, nesse momento, estaria de olho com os 57.500 como uma região muito importante aqui para o preço romper acima, para aí sim a gente começar a discutir se agora a gente vai começar a romper para cima. Antes desse rompimento, eu não cogitaria, igual no vídeo de mais cedo, eu também não cogitaria antes do rompimento dos 59 mil dólares, tá bom? Continuando aqui agora, indo um pouco mais próximo do preço, numa hora a gente pode ver que esse rompimento aqui, ele acontece sem tanto volume, né? E é algo não muito surpreendente, porque a gente está vendo isso no criptomercado nos últimos dias, né? Na verdade, quando a gente tem muito volume, muitas vezes a gente acaba revertendo a tendência, porque todo mundo acaba vendendo ou comprando errado, né? Então, nesse momento aqui, isso é um volume para mim neutro, tá? Não é um volume que me deixa preocupado no sentido, vamos continuar despencando, e também não é um volume que me deixa feliz, falando, encontramos um fundo e agora vamos subir. Eu acho que o volume tem um volume interessante aqui, é um volume que não dita muito em relação à nossa tendência nesse momento. Infelizmente, pela análise técnica aqui, agora a gente já está em tendência de baixa nos tempos gráficos de 5, 15, 1 hora e 4 horas, tá bom? Na verdade, qualquer reteste que a gente tem aqui próximo a essa região dos 55.600, 56 mil dólares, pode ser inclusive oportunidades para pensar em short do Bitcoin. Nesse momento aqui, a única tendência de alta que eu ainda vejo são tempos maiores que o 4 horas, como por exemplo o diário e o semanal, tá bom? Então talvez a gente tenha uma correção um pouco mais significativa. Continuando aqui, já indo para a nossa análise de sentimento, quero fazer uma análise do Bitcoin bem rápida hoje para a gente já focar nas 13 moedas depois, a gente consegue ver alguns pontos, tá?
Primeiro, se você não viu o vídeo de mais cedo, eu fortemente recomendo que você pause aqui, vá no vídeo de mais cedo e veja por que a gente estava acreditando que o preço ia romper para baixo, né? Tem muito a ver com esses dois indicadores aqui, essa linha azul que é plotada e essa linha branca aqui embaixo, tá? Vamos resumir. Esses indicadores, eles basicamente mostram pra gente o que as sardinhas do mercado fazem. Essa linha azul está mostrando compras e vendas a mercado acima de 1K. Então, se ela tá, abaixo de 1K, ou seja, se ela está subindo, quer dizer que os pequenininhos estão tudo comprando. E a outra aqui é o long short ratio, que estava na máxima histórica. Ou seja, o long short ratio mostra pra gente a proporção entre longos e shorts do mercado e nunca teve tanto assim na Binance Futures, né? Então, o risco era extremamente elevado e é por isso que mesmo com um padrão de continuação para alta, né, pela análise técnica, a gente estava apostando nesse rompimento para baixo que acaba acontecendo. E por que esse rompimento para baixo aconteceu? No vídeo de mais cedo eu falei muito mais com vocês na teoria sobre as instituições irem captar liquidez, né? Agora eu quero mostrar para vocês na prática, tá bom? Então vamos aqui olhar os 5 minutos, ou até mesmo 1 minuto, para mostrar para vocês como, acho que 1 minuto fica legal, para vocês verem como essa busca por liquidez é feita, tá? Vamos lá. A gente estava aqui basicamente, no vídeo de mais cedo, aqui nessa região dos 57 mil dólares, a gente estava falando com vocês que tem muita gente em long nesse momento, as sardinhas estão comprando. Então provavelmente as instituições vão mandar o mercado mais para baixo, para a partir daí elas conseguirem captar liquidez e depois o preço ir para o outro lado, né? Então olha só o que acontece. A gente está nos 57 mil dólares aqui, a gente já começa a ver, quando o preço deu uma recuperadinha, falando dos 47.200, muita instituição colocando ordem para venda, né? Ou seja, tentando distribuir, e aí sim elas mandam o mercado para baixo. Quando elas mandam o mercado para baixo, repara aqui embaixo as liquidações, que é um ponto muito bom para a gente ver onde as pessoas estão sendo realmente perdendo a liquidez, né? Perdendo o capital. Repara aqui, a gente vai caindo, cai aqui na região dos 55.500, não liquida muita gente. Nenhum candle aqui no minuto ultrapassou os 10 milhões. Então o preço continua caindo, né? Com o long short ratio ainda lá em cima. Inclusive o long short ratio renovou a máxima histórica quando a gente estava aqui nos 56 mil dólares, tá? Mais um sinal de que o rompimento ia acontecer. Então a gente vai caindo, o long short ratio começa a cair, mas o preço só para de cair mesmo, olha só. E tem essa recuperação que a gente está tendo agora, depois que a gente tem muita liquidação. Então aqui num candle de 1 minuto, cara, a gente tem cerca de 50 milhões, quase 50 milhões de dólares sendo liquidados. Então muita gente perguntou, o que é a liquidação? A liquidação é quando alguém, não precisa ser instituição ou sardinha, quando um player, ele coloca uma ordem na Binance Futures, por exemplo, e o preço vai além do ponto de liquidação dele. Esse ponto de liquidação é o ponto que fecha a ordem e ele perde a posição ou até mesmo a conta toda, tá bom? Então a gente vê nessa quedinha aqui, olha só, dos 55.800 até quase 54 mil dólares, muitos milhões de dólares sendo liquidados e as instituições captando a liquidez delas. Então era isso aqui que a gente estava falando no vídeo de mais cedo, que poderia acontecer e acaba acontecendo, tá? Além disso, a gente pode ver aqui, numa atualização de 5 minutos do Open Interest, uma queda, uma atualização dos 5 minutos do Open Interest, uma queda do Open Interest de 8,3 milhões para 7,8 milhões. Ou seja, 500 milhões de dólares saíram de Open Interest. O que é isso? A grande maioria são pessoas sendo estopadas, tá? Então o risco que a gente estava falando com vocês mais cedo hoje, né? Inclusive, que um risco que inclusive ficou maior, já que o Open Interest subiu e o Long Short Ratio também, era esse. Era das instituições fazerem isso e assim o mercado captar a liquidez. E agora, Pablo? Pô, agora a gente tem que pensar bem. Por quê? Porque a gente teve uma captação de liquidez aí próxima dos 100 milhões de dólares. E será que essa liquidez é o suficiente para a gente ter uma reversão e o preço voltar a subir, rompendo os 47.500, por exemplo? Caras, realmente não sei, tá? O que eu sei é que a gente formou um fundo importante nessa região e a gente pode ter um pullback nas próximas horas. Mas reparem que não foi nem próximo esses quase 100 milhões de dólares que a gente somar vai dar isso, ao que a gente teve naquela liquidação que foi até os 55.500, tá? Ou seja, o que eu vejo aqui? Eu vejo que nesse momento a maior probabilidade é que a gente tenha um pullback a partir daqui, que a gente ainda não consiga reverter essa tendência de baixa, tá bom? Então muita atenção, acho que a gente pode ter oportunidades de short um Bitcoin ali mais próximo aos 56 mil dólares, beleza? Então, vocês conseguiram entender o que as instituições querem? Elas querem captar a liquidez e elas querem que as sardinhas acreditem que o preço vai cair. Então, olha o que acontece no fundo aqui no Long Short Ratio também. A gente tem uma queda dos 3,86 para basicamente 3,20, né? Então, o Long Short Ratio também despenca justamente no fundo. Isso é o ponto da liquidez que eu queria mostrar para vocês. É isso que acontece nos mercados todos os dias, em todos os tempos gráficos, em todos os criptoativos.
Beleza? Então agora aqui, basicamente, né, o que eu acho que o preço tem que fazer para a gente acreditar que ele vai reverter para alta? Esse long short rate tem que continuar caindo, tá? A gente tem que ter esse indicador caindo aqui, quem sabe chegando mais próximo ali dos 2,4, dos 2, aí sim a gente começa a especular um possível fundo e uma alta no Bitcoin. Por enquanto, com o long short rate ainda acima de 3, em 3,3, eu não consigo ficar otimista ainda, tá? Mas, como liquidou muito, pode ter o pullback, beleza? Continuando aqui, então, indo já para a nossa análise das altcoins, tá bom? Vão ser as 13 altcoins mais pedidas, vou falar a ordem de novo para você gravar aí. ADA, BNB, DOT, Ethereum, Link, Litecoin, VET, Stellar, Ripple, BTT, Cake, Chilis e One. Vamos lá. Eu vou focar numa análise técnica mais de longo prazo, tá, investidores? Quando são muitas moedas assim, fica difícil a gente também fazer análise de sentimento. Inclusive, comentem aí, vocês preferem que a gente faça análise de tipo 3 moedas com análise de sentimento ou vocês preferem que a gente faça de 10, 15, igual a gente vai fazer hoje? Comenta aí, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui então falando da nossa análise da ADA. ADA, desde a nossa última análise, né, que a gente tinha formado essa possível onda de começo de tendência, a gente continuou a queda, né? Eu acho que não é de se espantar, já que a gente teve o maior volume em muito tempo no 4 horas. Na verdade, acho que foi o maior volume da história da Binance Futures aqui na ADA. Então, basicamente, o que a gente teve aqui foi uma onda 1 de começo de tendência, uma onda 2 e uma onda 3. Estamos formando essa onda 3, né? Na verdade, nesse momento, o que eu vejo aqui é a gente brigando num suporte extremamente importante. E se a gente voltar um pouquinho aqui no passado, a gente consegue ver e traçar esta linha de tendência aqui, que é uma linha que, na minha opinião, deve ser respeitada para a ADA se manter em tendência de alta, tá bom? Então eu vejo que, se a gente perde essa linha de tendência em 1,4 e esse fundo próximo a $1, provavelmente a ADA tem uma correção no semanal um pouco mais significativa. Porém, se a gente demonstra força e consegue recuperar aqui os 1,28, provavelmente a ADA vai para a máxima histórica. Beleza? Então, muita atenção aí. Nesse momento eu não consigo ver algo muito positivo aqui para a ADA, né? Afinal, a gente está em tendência de baixa aqui no 1 hora, no 4 horas, no 15 minutos e no 5 minutos, mas não se esqueçam, a gente continua em tendência de alta no diário e no semanal. O que a gente pode ter se perder esse suporte é realmente uma correção um pouco mais significativa. Para quem quer operar o curto prazo aí, tem claramente uma linha de tendência aqui, tá? Tracem essa linha de tendência. Se romper essa linha de tendência e esse ponto de controle em 1,21, pode ser uma oportunidade para você, mas de maneira mais segura só os 1,28. Continuando, indo para BNB. Vamos lá. BNB nesse momento não está muito legal, tá? E por quê? Porque a gente teve um falso rompimento para cima e agora estamos rompendo para baixo. Então, nesse momento aqui, a BNB, olhando até mesmo no 15 minutos, pode dar uma oportunidade de short aqui próximo aos $263, tá bom? É que a gente tem uma armadilha e agora aparece um rompimento verdadeiro. Olhando um pouco mais no 4 horas, a gente consegue ver que a gente está num ponto decisivo, tá bom? A gente está basicamente num ponto de VPVR significativo e para onde romper, a gente pode ter o preço caminhando bastante, tá? Então, muita atenção, eu acho que esse triângulo vai definir a tendência nas próximas horas e quem sabe nos próximos dias. DOT. Vocês não reparem, tá, esse tanto de marcação aqui nas criptomoedas, é porque a gente realmente opera essas moedas todos os dias, tá bom? Mas vamos lá, DOT. DOT nesse momento tenta manter uma tendência de alta. Eu vejo que enquanto a gente se mantiver acima desse fundo nos 34,50, a situação não é desesperadora, mas para ficar otimista aqui agora eu gostaria de ver um rompimento dos 37,70, né? Infelizmente com essa queda do Bitcoin, a grande maioria das altcoins vão estar ruins, tá, investidor? Ethereum, vamos lá. Ethereum basicamente, né, rompeu com tudo aqui para baixo. A gente estava numa zona extremamente importante, acabou rompendo para baixo esse nosso triângulo aqui, e nesse momento eu não consigo ver muito otimismo aqui para o Ethereum, tá bom? A gente tem alguns suportes aqui para baixo, mas repara que a gente perdeu uma zona de resistência extremamente significativa no VPVR, é uma zona que pode fazer o Ethereum ter problemas, tá bom? Então muito cuidado, eu só pensaria aqui novamente no Ethereum se ele conseguisse manter acima dos $1.840. Se voltar aqui, pode ser um possível short a partir ali dos 1.750 e tal. Então não está muito legal a situação do Ethereum, inclusive vou colocar ele negativo aqui. Continuando, Link. Link é uma moeda aí que basicamente no 4 horas está brigando numa zona importante, está numa zona de ponto de controle. Então nesse momento, deixa eu até dar uma limpada aqui que tá foda, né?
Nesse momento, eu vejo aqui que a gente está formando meio que um triangulinho aqui e estamos tentando romper para baixo esse triângulo, tá? Se a gente perde esse fundo em 27 dólares, pode ser ruim para o preço, a gente pode ter uma queda um pouco mais forte. Porém, se a gente demonstra força e rompe aqui os 30 e 35, a gente pode ver o preço voltando à alta, tá? Então a Link vai ficar neutro aqui. Litecoin. Litecoin, basicamente, a gente estava até olhando para shortar ela hoje e a gente tem uma situação bem ruim aqui nela, tá? A gente teve o rompimento desse triangulinho aqui para baixo e nesse momento, qualquer reteste aqui para mim vai ser uma oportunidade de short, principalmente se a gente chegar mais próximo aqui ao 192 e tal, pode ser uma boa oportunidade de short, já que a gente perdeu o principal ponto aqui, e apesar de ter alguns suportes aqui embaixo nessa zona, não são suportes tão significativos na minha opinião. Então a Litecoin, para a gente ficar otimista dela, ela precisa romper aquele mesmo ponto que a gente falou com vocês na última análise, que é os 210, ela até agora não rompeu, né? Até teve uma oportunidade de short aqui nesse rompimento de triângulo desde a última análise. Correto? Depois da Litecoin temos a VET. Vamos lá, VET em tendência de alta muito clara, né? A gente está numa tendência de alta aqui. Basicamente, não vejo muitos motivos para acreditar que essa tendência de alta terminou, já que a gente não tem tanto volume assim nesse topo, e esse volume aqui de queda não está sendo tão significativo, tá? Então, nesse momento, a gente está com um alarme aqui nessa região dos 0,77, com uma possível buy zone aqui no 4 horas na VET, tá? Outra possibilidade sua é esperar formar um padrão de continuação aqui, né? Deve acabar formando e esperar o rompimento para cima. Beleza? Nesse momento aqui, eu já vejo que esse breakout que a gente estava colocando pode ser abaixado juntamente com esse candle de força aqui para baixa e esse VPVRzinho aqui próximo aos 9400. Um rompimento, a gente pode apostar a favor dessa tendência de alta que a VET está. Continuando, Stellar. Stellar, temos um movimento bem indeciso ainda. Ainda estamos aqui neste nosso triângulo aqui, esse triângulo pode ser traçado no diário também. Eu vejo que para onde a gente romper, a gente pode ter aí uma continuação do movimento. Então temos dois alarmes. Primeiramente esse alarme aqui nos 38,60 para a partir daqui procurar um short numa retração e um alarme também nos 42,20 para a partir daqui procurar um long na retração. Beleza? Então a Stellar está bem indefinida. Ripple. Vamos lá. Ripple em tendência de alta, tá bom? A Ripple está em tendência de alta. Inclusive teve um teste aqui importante de zona de suporte. Nesse momento aqui, a Ripple, a gente sabe que ela está com algumas questões aí em relação à SEC, né, em relação à justiça. Então qualquer entrada nela, entendam que é uma entrada um pouco mais arriscada. Mas basicamente, né, dá para especular aqui em trades. Nesse momento eu ficaria muito de olho nesse fundo que ela deixou nos 53 como sendo uma possível buy zone, tá? Em compensação, se a gente perde aqui os 49 cents, pode ter problemas, tá? Então, Ripple, a situação da Ripple tá boa e tal, mas tomem cuidado em relação aí à SEC, tá? Outra opção é você esperar a formação de um padrão aqui, apesar de que não tá muito bonito, né? Eu acho que tem que esperar um pouquinho mais a formação desse padrão, correto? Continuando, depois da Ripple, vamos para as moedas pequenas mais pedidas. Então, BTT, que ainda não tem na Binance Futures, mas vamos dar uma olhada. O BTT claramente está em tendência de alta, né? Mas assim, ela é uma que me deixa um pouco preocupado, né? A gente teve muito. Deixa eu até olhar uma hora aqui, porque a gente tem um volumão, eu quero ver onde foi esse volume. Não estou tão preocupado assim não. Na verdade, eu acho que a gente tem basicamente aqui um padrão de continuação. Isso aqui é um triangulinho, um rompimento para cima desse triângulo pode ser um sinal para a gente apostar na continuação dessa tendência de alta, tá bom? Então o nosso alarme aqui nesse momento está em 34,80. Um rompimento pode dar uma boa oportunidade. Lembrem-se, caras, principalmente essas moedas um pouco menores, vocês devem deixar stops condizentes, tá? Porque essas moedas subiram muito e elas podem cair muito também, né? Se olhar o diário aqui da BTT, pô, ela corrigiu aqui numa região de Fibonacci, não é nada de outro mundo, tá bom? Então tomem cuidado, façam os trades e coloquem o gerenciamento de risco, o stop de vocês de maneira consciente, tá bom? Continuando, CHZ Chiles. Chiles que já tem na Binance Futures, mas infelizmente ainda não tem no TRDR, os próximos dias deve ter aí, deve aparecer. Vamos lá. No 4 horas, a Chiles também está formando um padrão de continuação para alta, tá bom? É um padrão de continuação para alta e é um padrão que pode, e até tem uma maior probabilidade de romper para cima, né? Porém, a Chiles, a gente sabe que ela também esticou demais e nesse momento aqui, olha só, vamos pegar bem próximo para ver essas resistências. A gente está com um ponto de controle contra a gente, né?
Então não estou muito otimista aí com a Tiris, a gente só vai poder fazer trade nela se ela ultrapassar essa zona de resistência aqui. Então não estou muito feliz com ela, tá? Entendo que a gente está em tendência de alta, inclusive brigando agora na nossa média de 72 no 4 horas, mas a situação aqui tem bastante resistência acima, tá bom? Então o nosso trade system não permite a gente operar a favor dessa alta aqui se romper. Outro ponto importante que eu vejo é o fundo que a gente deixou agora, tá? Se a gente perde esse fundo aí em 47,50, provavelmente a gente tem uma correção mais significativa que pode levar a Tiris aí mais próximo aqui desses 39 cents, tá bom? Então tomem cuidado. Continuando, Cake. Vamos lá, Cake. Cake, continuamos numa tendência indefinida, né? A gente até conseguiu fazer um rompimentozinho aqui nessa região, mas não conseguimos subir tanto, né? Quer dizer, para Cake foi bastante, né? Subiu 30%, mas não conseguiu formar mais uma pernada de alta. Nesse momento eu vejo que a gente está num ponto decisivo, porque estamos brigando justamente nesse VPVR. Então, eu ficaria de olho, né, neste suporte aqui que a gente deixou. Não tem muito para onde correr, é realmente esse fundo aqui próximo aos $9 e esse ponto de controle em $10. E também essa tentativa de rompimento que ela está fazendo aqui, tá? Acho importante ela segurar nessa região aqui, basicamente de antigos topos, tá? Nessa região aqui dos 10,70. No curto prazo seria bem importante, tá? A gente tem bastante volume, tanto no topo quanto no rompimento aqui, então bem indecisa ela, tá? O que eu faria? Eu esperaria aqui a formação de um padrão gráfico e apostaria aqui se ele rompesse para cima numa alta dela. Eu não estou operando essas moedas porque não tem sentimento, tá? Mas a equipe está operando muito, está mandando muitos sinais nelas. É sim uma opção, olhando mais a análise técnica, já que a gente está meio que numa out-season, né, de algumas dessas moedinhas. Vamos lá. One. A última moeda aqui que vocês pediram. One. O ano basicamente também está em tendência de alta, né? Acabou de ser listada aí basicamente, então o que a gente tem aqui é um padrão de continuação para alta, tá bom? Mas nesse momento aqui, olha, vamos ver esse volume aqui no topo, não é muito bom e aqui também não, tá? Então nesse momento aqui eu ficaria de olho. Para esse padrão de continuação, se a gente romper ele com VPVR pode ser uma boa, tá? Então atenção à região de resistência entre os 16 e os 1700, um rompimento aqui, um pivôzinho aqui, ó, seria uma boa entrada para a gente acreditar em mais alta da One. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se ficou alguma coisa na dúvida aí em relação principalmente aos indicadores de sentimento, vai na playlist indicadores e vê lá. Tem aula do CVD, tem aula do Long Short Ratio, tem aula do Book, onde eu falo muito sobre essa manipulação das instituições. Então, é isso aí, caras. Eu espero que vocês gostem dessa análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa nos comentários todas as altcoins que vocês querem que sejam analisadas no vídeo de amanhã. Beleza? Então é isso. Um forte abraço.